Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula do nono ano com o conteúdo, com a base curricular, não é? Em referência à Revolução Russa. Espero que vocês estejam bem. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Se cuidem, não é? Tomem todas as medidas preventivas e vamos começar. Vamos começar a Revolução Russa de hoje dando prosseguimento, o conteúdo de hoje que é a Revolução Russa dando prosseguimento e vamos enfatizar as características que existiam ainda dentro do Partido Socialista Russo, os dois segmentos, as duas correntes, como você queira chamar isso. Então essas duas correntes dentro do partido vão ser correntes que vão lutar por espaço, lutar por poder, até conquistarem seu poder, até conquistarem seu espaço. Tá bom? Então nós temos duas correntes. É uma característica básica de partidos socialistas, não é? Deixar a existência de correntes políticas dentro do próprio partido para que não aconteça unanimidade. Não é? Sempre um grupo está ali se degladiando, está ali questionando, tendo teorias, posicionamentos divergentes ou em alguns momentos também convergentes. Divergente se distanciando e convergente se aproximando do pensamento, de teorias, de defesas, de teses inclusive. Nós temos então na página 26 esses dois partidos. Lenin vai pertencer a uma dessas correntes, que é o grande líder da revolução. Lembrando que essa revolução russa acontece mediante um caos socioeconômico que vivia aquele país. Aquele país se envolveu em conflitos por territórios e se envolveu também na Primeira Guerra Mundial. Mas o grau de preocupação, de situação de dificuldade econômica, o caos social era tão grande que o rei, o czar, o imperador russo, ele achou por bem retirar-se do conflito. E foi, na verdade, a medida mais acertada para aquele momento. Não tinha condições a Rússia de manter-se naquele período, naquele conflito, se a revolução já estava acontecendo, se as questões sociais e econômicas estavam perdurando e fatalmente iriam trazer desgastes, ruínas, situações muito, muito difíceis para a Rússia. Vamos conhecer agora a estrutura desses dois partidos, não é? A estrutura desses dois partidos, fazer exercícios e conhecer um fato histórico importante que acontece antes da Revolução em si, que é o Domingo Sangrento, e as duas revoluções que acontecem no mesmo ano de 17, a Revolução Menchevique e a Revolução Bolchevique. Eu já bati na tecla aqui várias vezes sobre o significado desse termo revolução. Todo estudante de história, estudante do nono ano, tem que ter isso em mente, já está mais do que cansado de ouvir o professor falar sobre isso. Que revolução? É o quê? Isso, muito bem. Revolução vai ser uma mudança em todas as estruturas. Todas as estruturas serão mudadas. Política, econômica, socialmente, culturalmente. É isso que vai acontecer na Rússia em 17. Não é? Um governo monárquico, absoluto, atrasado, será trocado por um governo socialista que visa o desenvolvimento, que visa o bem-estar social e reduzir as desigualdades geradas pelo capitalismo, melhor dizendo. Então nós temos aqui os mencheviques, na página 26, e os bolcheviques. O que é que temos aqui? Na visão deles, repetindo, eu acredito que já falei, mas não custa nada falar sobre isso. É um tema importante, é um item importante para você compreender a Revolução Russa. Mencheviques, na visão deles, a revolução deveria ser moderada, permitindo que a democracia e o capitalismo se desenvolvessem para só,
então, finalmente, o socialismo ser instalado. Eles não acreditavam na possibilidade de luta política revolucionária devido ao atraso econômico da Rússia. Seus partidários acreditavam que, para se chegar a um governo socialista, uma aliança com a burguesia seria necessária. Então, ele defende aqui, mais uma vez, o bato na tecla, os mencheviques, que para chegar ao poder teria que ser feita uma aliança com essa burguesia. Essa é a opinião dos mencheviques. Os bolcheviques, diferentemente dos mencheviques, os bolcheviques acreditavam que o caminho para ascender, esse termo ascender, esse verbo ascender, significa que subir, não é? Subir, chegar ao poder é a superação da luta de classes e a revolução proletária. Eles defendiam que o programa socialista fosse implementado integralmente e que a liderança proletária fosse centralizada. Para Lenin, era necessário instalar uma ditadura do proletariado, ou seja, um governo de participação dos trabalhadores camponeses, não é? Que organizaria o sistema de governo e, principalmente, ainda na página 26, não é? Por fim, as desigualdades sociais. Um dos focos, um dos objetivos do sistema político socialista é reduzir as desigualdades sociais. O que é isso, professor? Muito bem. Reduzir a diferença entre quem ganha mais e quem ganha menos. Não ser como acontece em vários países pelo mundo, inclusive no Brasil. Isso gera uma série de situações, essas desigualdades. E, segundo os socialistas, a grande culpada por esse Estado desigual é o capitalismo. O capitalismo sendo o grande culpado por conta dessas desigualdades sociais. Tá bom? Aqui na página 27, temos a segunda questão que diz assim: o grande objetivo dos opositores dos czaristas era derrubar-se o regime político. Quais foram os problemas gerados pelo czarismo? A resposta: os principais problemas gerados pelos czaristas foram a concentração das terras e as propriedades nas mãos da nobreza. Não é? O Estado russo era formado por diversas etnias, influência da Igreja Ortodoxa na política e perseguição aos partidos políticos. Na terceira questão, tem um item falando sobre analisar os aspectos referentes aos mencheviques e aos bolcheviques. Mencheviques tinham características burguesas, defendendo um governo democrático, além do crescimento do capitalismo, para que então pudessem esgotá-lo, para assim implementar um governo socialista. Os bolcheviques tinham concepções marxistas, defendendo a superação da luta de classes e a consequente revolução proletária, para que pudesse implementar um governo comunista, implantando a ditadura do proletariado. Fizemos o exercício da página 27, vamos agora para a página 28. O que é que temos aqui então? Temos um episódio que é conhecido pelos historiadores como um marco, o estopim, a gota d'água para o surgimento do socialismo, para o surgimento da Revolução Russa Socialista na Rússia. Tá bom?
É um episódio marcante, forte, diante das situações da conjuntura daquele período, das primeiras décadas do século XX na Rússia. A reação vai ser muito forte. Toda ação vai gerar uma reação. E a reação da população, de uma parcela da população, após o Domingo Sangrento, será uma coisa forte. Será uma situação muito, muito marcante. Em 1904, os russos saíram derrotados de um conflito com os japoneses na disputa por colônias no Extremo Oriente. Então, observe aí que os russos saíram desgastados, numa situação difícil. Esse fato desagradou bastante a população e atingiu diretamente a imagem do governo russo. Então, antes do conflito da guerra, em 1904, tem-se aí a Rússia perdendo o conflito para o Japão. Com o crescimento industrial, os operários começaram a se organizar em associações e sindicatos. Essa organização de sindicatos em associações vai ser uma ideia plantada lá no século XIX por quem? Karl Marx e Friedrich Engels, quando vão dizer: trabalhadores, univos, fiquem unidos, trabalhadores. Sindicatos de concepções socialistas e marxistas, olha aí. E que aos poucos passaram a criticar o regime czarista. Aí você está aí viajando, professor, não sei o que é regime czarista. Czarista é o nome que se dá para o imperador russo, regime imperial. Então passaram a criticar muito os trabalhadores, o governo czarista, o governo imperial. A situação das fábricas era precária, ruim, com péssimos salários e grande jornada de trabalho, que sacrificava os trabalhadores. Em São Petersburgo, na indústria de Putilov, operários foram demitidos por reivindicarem melhores condições de trabalho e valorização de sua produção. Essa situação gerou um conflito liderado pelo padre Georges Gapon, que em 1905 reuniu milhares de trabalhadores operários para protestar na sede do governo czarista de Nicolau II. As províncias reivindicavam que esse movimento tivesse o retorno dos trabalhadores demitidos para a indústria Putilov, além de defenderem a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Professor, explique aí o que significa essa Assembleia Nacional Constituinte. Todas as vezes que quer se criar que tem uma nova Constituição, que tem um novo governo, precisa se de uma nova Constituição, ou que o governo antigo, mais recente, deseja implementar algumas mudanças, o que eles fazem? Ele procura a Assembleia Legislativa para alterar a Assembleia Nacional Constituinte, para alterar a Constituição ou até mesmo criar uma outra Constituição, que visava reformar o regime político, passando para uma república liberal. No entanto, os operários foram atacados pelas tropas russas. Milhares deles foram metralhados e mortos. O episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e contribuiu diretamente para o fim do regime czarista. Saindo da página 28, indo para a página 29, a ação militar, não acalmou. Esses militares que tomaram essa atitude de metralhar essas pessoas vai aumentar o clima de tensão. Muito.
Daí vai surgir, vamos ter os soviéticos, que são os camponeses, a insurreição, o desejo agora de tirar o imperador Nicolau II do poder, não é? Então, na página 29, a ação militar não acalmou os ânimos. Pelo contrário, os conflitos continuaram e os operários começaram a se organizar de forma mais consolidada, passando a incomodar bastante o regime czarista. Nesse mesmo período, surgiram os soviets, espécie de conselho de deputados eleitos e formados por operários, que acabou sendo extinto e só retornou em 17. Outro conflito que aumentou as dificuldades de Nicolau II foi a greve dos marinheiros do navio Potemkin, o maior da Rússia, se negando inclusive a apoiar os ataques militares do czarismo russo aos operários. Então, essa greve aí vai ser um ponto importante no desenrolar da guerra. No desenrolar da Revolução Russa. Vai ser também, para alguns historiadores, um ponto muito importante, além do Domingo Sangrento, essa greve que esses marinheiros vão fazer. As pressões, continuando aí o texto, as pressões levaram Nicolau II a convocar a Duma, que era uma Assembleia do Povo, mas que só tinha função consultiva. É uma Assembleia do Povo que só prestava para consultar. Mas a partir dali não podia ser tomada nenhuma atitude mais severa, uma atitude mais consistente, uma atitude que pudesse valer a pena, ir para a prática. Só ficava na teoria, só era consulta e ponto final. Aquela consulta era restrita a isso, somente a consultar. Não tínhamos uma atitude na prática. Assim, o regime czarista caminhava a passos largos para o fim. Página 29 ainda. A Revolução de Fevereiro, Revolução Menchevique. Lembrando que nesse mesmo ano nós temos duas revoluções, né? A Revolução Menchevique e a Revolução Bolchevique. O panorama político e social que vivia a Rússia no século XX apresentava crises internas e externas que colocaram em risco o governo czarista. No aspecto militar, embora os russos tivessem um grande exército, observa aí, seus armamentos eram de péssima qualidade, de má qualidade, sendo considerados impotentes diante da forte indústria bélica dos alemães, franceses, ingleses. Quando os russos entraram na Primeira Guerra ao lado de ingleses e franceses, mais especificamente contra o Império Austro-Húngaro, as críticas aumentaram. Indiscutivelmente, foram gastos muitos recursos para a participação na guerra, o que em contrapartida gerava crises econômicas, miséria e fome. Internamente, as péssimas relações de trabalho nas indústrias e o alto índice de desemprego dos trabalhadores do campo aumentavam as pressões contra o governo de Nicolau II. Vamos prosseguir. Na página 30, nós temos a crise que se consolidou em 17, justamente quando a Rússia estava na Primeira Guerra Mundial, o que forçou ela a se retirar do conflito. Esse período ficou conhecido como Revolução de Fevereiro e foi responsável pela queda do regime czarista e do czar Nicolau II. Toda essa crise, toda essa situação fazia com que o povo fosse às ruas protestar contra os problemas vividos. A população cansou, a população foi para a rua diante daquela situação que eles estavam vivendo, situação de miserabilidade.
Não tinha outra condição, tinha que se revoltar. É muito normal isso, um povo, um país chega a determinado estágio crítico, ruim, o povo vai para a rua protestar contra seus governantes. E foi isso que aconteceu na Rússia. Não é? Na sociedade, em função da repressão e da má administração do czarismo. Com os dizeres, pão e paz, o protesto trazia a ideia de que a crise econômica tinha de acabar para o povo russo, para eles superarem essas dificuldades financeiras e deveriam se retirar da Primeira Guerra Mundial. Todos esses movimentos eram reprimidos de forma violenta, o que levou os vários grupos de esquerda, como mencheviques e bolcheviques, a organizarem uma revolução. Com o desenrolar da crise de fevereiro, a Duma passou a ser alvo dos ataques revolucionários. Os representantes da Duma exigiam que Nicolau II atendesse a algumas das reivindicações do povo, o que foi recusado. Em seguida, os soldados se aliaram aos revolucionários. No dia 27 de fevereiro, ocuparam o Palácio de Inverno. Tem um item aqui, um link que fala sobre esse Palácio de Inverno, que derrubaram o czar, pondo fim ao regime político czarista. Na disputa pelo poder, os mencheviques evitaram a participação direta dos bolcheviques, pois não queriam que as ideias comunistas ganhassem força, além de desejarem fortalecimento do capitalismo através de um governo republicano. Pessoal, eu vou indicar para vocês, para que vocês possam fazer os exercícios que estão na página 35, tá bom? Pelo menos não, a questão número 1 e 2 da página 35. Procurem fazer, procurem estar atentos, acompanhando as aulas, acompanhando as atividades, não é? Fortalecendo seu conhecimento, tá bom? Eu desejo a vocês tudo de bom, um forte abraço, se cuidem, máscara, álcool em gel, façam todo esse procedimento, tá bom? E na próxima aula a gente vai entrar na transição do poder, os mencheviques no poder e depois os bolcheviques tomarão o poder na Rússia. Tá bom assim? Espero que vocês tenham compreendido, não é? Nas próximas aulas, acredito que na próxima aula esteja bem perto de finalizar o conteúdo de Revolução Russa. Tá bom? Forte abraço, tchau para vocês, até a próxima. Tchau, pessoal.